Vamos falar sobre a diferença entre utilizar o ChatGPT e utilizar uma verdadeira equipa de inteligência artificial a trabalhar para ti. O que eu te quero falar é a diferença entre ter um estagiário, que sim, é um estagiário brilhante e executa algumas das tarefas que tu queres, e entre ter uma equipa de masters que sustenta e que apoia todo o teu trabalho e toda a entrega aos teus clientes. A grande maioria das pessoas utiliza o ChatGPT como se fosse assim um verdadeiro gênio da lâmpada, e atenção, ele é muitas coisas, ele traz muitos insights e ajuda-nos muito, é quase como se fosse assim uma catapulta, não é, na nossa criatividade. Mas é quase como se fosse esse gênio da lâmpada, mas que estivesse completamente desconectado entre todos os desejos que tu tens dentro de ti enquanto empreendedora, enquanto empreendedor. Quando nós temos esta equipa da qual eu te falo, que é uma equipa de masters, que domina verdadeiramente todo o teu negócio, ela comunica entre si, ela sabe o que é que se passa, é quase como se tivéssemos assim verdadeiros departamentos de negócio que trabalham todos em conjunto para um único motivo, que é nada mais, nada menos que maximizar o teu impacto e aumentar todos os resultados que os teus clientes possam ter. E é exatamente sobre isso que eu te quero falar no episódio de hoje. Anda daí. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu quero falar-te exatamente sobre isto, sobre a grande diferença entre utilizarmos o ChatGPT no seu mínimo potencial e naquilo que pode vir a ser o seu máximo potencial, e como é que tu podes, no fundo, ter acesso a este máximo potencial que ele tem para te entregar a ti, porque ele tem para me entregar a mim, porque a grande verdade é esta: a inteligência artificial não te vai substituir. Quem te vai substituir são profissionais que a dominam melhor do que tu. Então, provavelmente, já te aconteceu, com certeza, aconteceu a toda a gente, myself incluída. Tu tentas fazer qualquer tarefa, vais tentar desempenhar qualquer tarefa no ChatGPT, e que, atenção, quem fala sobre o ChatGPT fala sobre o Gemini, fala sobre o Claude, seja qual for aquele que tu estás a utilizar aí neste momento. Tu vais lá e dizes que queres escrever um e-mail, até encontraste um prompt maravilhoso na internet, compraste um prompt maravilhoso na internet, mas depois de lhe começares a dar instruções, e o que acontece é que tu tens que dar e corrigir e voltar a corrigir, e não é bem este não é o meu tom, e o meu cliente, isto está muito salesy, está demasiado voltado para vendas, eu não gosto desta forma de escrever, e por aí vai, e andas ali naquilo. O que acontece é que muitas das vezes teria sido mais fácil se tu tivesses escrito o e-mail do zero e tinhas provavelmente muitas das vezes demorado menos tempo a escrevê-lo. Dá-nos assim aquela ilusão, quase que, ok, tipo, eu não vou ter trabalho, o nosso cérebro preguiçoso adora, mas no fundo eu vou ter trabalho porque eu tenho que corrigir, e sobretudo quando tu és o especialista, tu sabes exatamente aquilo que ele está a debitar que não está muito certo, e por isso mesmo, obviamente, tens que o ir sempre corrigindo. Eu quero que tu entendas isto muito claramente. Uma coisa é ter um assistente genérico, outra coisa é ter uma equipa articulada que sabe exatamente como é que um processo acontece, onde há um sistema, onde nós colocamos um input A e ele leva até ao Z. E muitas das pessoas estão a utilizar o ChatGPT, o Gemini, o Claude, seja qual for a ferramenta que tu estás a utilizar neste momento, e chegam ao C quando poderiam chegar ao Z. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. A diferença entre aquilo que é o uso casual da inteligência artificial e a utilização profissional da inteligência artificial no teu negócio, e o quanto tempo ela poderia estar a poupar, e provavelmente, aliás, em 99% dos casos, ela não está a poupar o tempo que poderia estar a poupar. É muito importante entender a diferença entre a utilização casual de uma ferramenta no teu negócio e a utilização profissional de uma ferramenta no teu negócio. E a inteligência artificial, como qualquer outra ferramenta que tu trouxeste para o teu negócio anteriormente, ela precisa e ela tem fases de integração no teu negócio, tá? Então vamos aqui só, antes de avançarmos para a parte prática do vídeo, entender como é que nós podemos fazer aqui esta integração da ferramenta no nosso negócio. E atenção que também em diferentes fases do nosso negócio ela pode ser utilizada de uma forma diferente. Então uma coisa é utilizarmos esta ferramenta para criar
Tá, então é nós criarmos. Quando eu estou a criar, eu vou utilizar a inteligência artificial de uma determinada forma no meu negócio. Se eu estou a criar, eu vou utilizar muito mais prompting. Está no caso dos meus alunos, quando, por exemplo, dentro da Impact estamos a trabalhar criação de metodologia, criação de produto, criação de um webinar pela primeira vez. Então nós vamos ter sim que utilizar muito prompting. É importante utilizar prompting, porquê? Porque a ferramenta vai ter que estar a ser corrigida no passo a passo. Tu tens que corrigir a voz, tu tens que corrigir a mensagem e por aí vai. Tá? É muito mais rápido do que seria fazer anteriormente, mas tu queres uma coisa bem feita e mais rápida e atenção que vai funcionar, porque o outro erro é eu parecer que o resultado que a ferramenta me deu ficou muito bom, mas depois a verdade é que, tá bem, eu demorei 2 segundos a criar um post, tá bem, mas qual é que é o impacto que isso vai ter no teu negócio? Eu criei uma página de registro muito rápida, tá bem, mas isso está bem criado, qual é que é o impacto que isso vai ter no teu negócio? No final das contas, negócios digitais são sempre números e a cena vai sempre dar a mesma coisa, que é funcionou, é bom, não funcionou, é caca. E só quando tu percebes verdadeiramente aquilo que tu lhe estás a dar, quando tu sabes perfeitamente aquilo que tu estás a alimentar à ferramenta e quando a ferramenta sabe muito bem o que é que ela tem que articular por trás, porque ela é uma ferramenta instrucional, aí sim ela vai entregar-te os melhores resultados. Eu espero que isto faça sentido. Então, quando estamos a criar, quer tu estejas numa fase inicial do teu negócio, quer tu já tenhas até um negócio a funcionar, mas tu estás a criar uma coisa nova, aí sim tu vais precisar de mais prompting do que em qualquer outra altura. Uma vez que temos esta fase estabelecida e que criamos, então nós podemos agora criar um sistema. Por exemplo, um sistema de criação de conteúdo. Então, quando eu tenho um sistema de criação de conteúdo organizado e a funcionar, e eu sei que funciona para o meu ritmo de trabalho, funciona para o meu ritmo de vida, entrega-me resultados, atrai pessoas até mim, traz pessoas até aos meus funis de venda, então eu tenho um sistema comprovado. E agora sim, esse sistema que foi todo simplificado e que foi comprovado pode ser automatizado e pode estar a funcionar por si só. E aqui sim nós começamos a ganhar muito, muito, muito tempo. E por isso mesmo a inteligência artificial tem fases de implementação dentro do próprio negócio. E tu percebeste, passámos por 3 fases. Passámos pela fase de criar, simplificar e amplificar. Tá? Então eu espero que isto tenha feito sentido para ti. Nestas 3 fases, também obviamente numa fase nós utilizamos muito mais prompting e talvez na fase da criação tu possas até utilizar aqui algumas ferramentas de autor, alguma propriedade intelectual de outras pessoas, porque tu vais ter que ser a pessoa a criar isso também para os teus clientes, né? Nós no futuro vamos poder entregar com muito mais rapidez e muito mais exatidão aos nossos clientes e podemos alargar a escala, aumentar o impacto daquilo que estamos a entregar aos nossos clientes, tá? Com a inteligência artificial vai permitir-nos isso. Se tu lhe souberes dar as instruções certas, então sim, os teus clientes vão ter resultados muito melhores, mas num vídeo mais à frente havemos de falar mais sobre isso. Hoje quero voltar a esta história entre utilizá-la como se ela fosse mais um membro brilhante da nossa equipa ou a possibilidade de termos então aqui uma equipa master e profissional a operar dentro do nosso negócio e a devolver-nos muito mais tempo. Então, quando estamos aqui a criar, sim, nós podemos até utilizar, por exemplo, eu dou alguns assistentes, alguns bots que os meus alunos podem clicar e podem duplicar e utilizar no negócio deles e utilizar, sei lá, por exemplo, para fazer a estruturação de um produto digital, tendo em conta a minha metodologia que está por trás, tá? Agora, quando estamos a falar das operações, das vendas, do marketing que é feito no dia-a-dia, tu precisas sim de ter uma equipa que conhece o teu negócio como ninguém e que foi criada com exatidão para ti, que conhece a tua língua, que conhece o teu negócio como mais ninguém conhece, ou melhor, como só tu vais conhecer. Por isso é que muitas das vezes esses GPTs, esses bots baratos que são vendidos na internet, por aí, que andam agora por aí, parecem a saltar pipocas no teu feed, não vão funcionar como deveriam ter funcionado e tu continuas a ter que os corrigir, ou como estavas a corrigir prompting que tu estavas a dar ou que alguém te tinha entregue para tu utilizares dentro do ChatGPT, do Claude, do Gemini, seja qual for a ferramenta de inteligência artificial que tu estás a utilizar no teu negócio, tá? Então vamos pegar aqui em alguns exemplos e vamos entender qual é que é a diferença entre utilizar de uma forma e utilizar da outra para que isto fique muito mais claro para ti. Mas deixa-me dizer, se tu tiveres alguma questão, alguma coisa que tu queiras acrescentar, vai-me deixando aqui nos comentários do vídeo, vamos conversando sobre isto, porque estou genuinamente interessada em perceber como é que mais empreendedores, para além dos meus alunos, para além de mim, estão a utilizar aqui a inteligência artificial nos seus
teus negócios. Então vamos aqui pegar em alguns exemplos dentro do teu próprio negócio e entre estes departamentos diferentes. Ainda a acrescentar, antes de seguirmos, eu tenho uma checklist que é completamente gratuita, que tu podes fazer o download e onde eu te explico exatamente por departamento quais é que são aqui 32 formas comprovadas de tu poderes implementar a inteligência artificial, utilizar a inteligência artificial no teu negócio. Eu vou deixar também aqui o link na descrição, dá lá um pulinho se isso é algo que te interessa. Vamos olhar então aqui para o departamento de marketing, para a área de marketing do teu negócio. Uma coisa é tu, obviamente, chegares ao ChatGPT e dares-lhe um prompt e dizeres-me, cria-me um post de Instagram ou preciso de uma legenda para tal frase ou para tal imagem, ou seja, aquilo que for. Outra coisa é uma assistente altamente qualificada, criada para ti, criada para o teu negócio, que conhece o teu negócio, conhece a tua voz, conhece a tua mensagem, conhece o teu produto, conhece a tua audiência e as características das pessoas que convertem para ti. Então, quando esta assistente que conhece o teu negócio nos bastidores e que tu continuas a alimentar com coisas que funcionam, entra em ação, o resultado é completamente diferente e uma vez que ela esteja perfeitamente afinada, tu podes perfeitamente automatizar e fazer com que ela te dê outputs certeiros e muito mais rapidamente. O mesmo exemplo, exatamente a mesma coisa para as tuas vendas. A grande diferença entre, mais uma vez, teres um prompt ou teres acesso ao GPT, ao bot de outra pessoa, que outra pessoa te entregou, outra pessoa te vendeu e dizes-lhe que queres escrever um e-mail promocional para um determinado produto, ou teres aqui um assistente que conhece quais é que são os benefícios do teu produto, quais é que são as principais objeções dos teus clientes, quais é que são as dores, os sonhos e qual é que é o teu processo de venda. Então, obviamente que tu vais obter resultados muito melhores com este segundo membro de equipa. E por último, dar-te aqui outro exemplo, imaginemos no atendimento ao teu cliente. Imagina a diferença entre tu, ajuda-me a responder a este e-mail, e lá vais tu com o e-mail de uma reclamação de um cliente, por exemplo, e teres uma assistente que sabe exatamente quais é que são todas as reclamações que já foram feitas até à data, que conhece as tuas políticas, que conhece a personalidade da marca, que conhece o tom da marca, que conhece outras vezes que já foram respondidas, outras vezes que tu já lidaste exatamente com a mesma situação, tá? Então, obviamente, vamos aqui ter também um resultado muito mais rápido e muito mais profissional. Então, ao invés de evitares muitas das vezes a ferramenta, eu quero que tu penses como é que tu podes criar uma equipa, como é que tu podes ter uma equipa que é a tua master equipa. Eu adoro a minha master equipa, tá? Se tu fores até Rita Loução, eu vou deixar-te aqui também o link na descrição, se tu fores até ritaloção.com IA-time, tu vais ver qual é que é a minha equipa. E a verdade é que eu adoro ter, isto é horrível dizer, mas eu adoro ter capturar pessoas. É uma equipa que não reclama, que não pede aumento, que não me envia mensagem no WhatsApp às 11 da noite. Eu não estou a dizer que tu não podes ter outras pessoas na tua equipa, mas sempre que tu puderes delegar primeiramente e no futuro, tu vais ter que delegar a inteligência artificial em vez de estás a delegar a pessoas. Mais uma vez eu vou voltar a repetir, tu não vais ser substituída, tu não vais ser substituído pela inteligência artificial, tu vais ser substituída por outras pessoas que a dominam melhor do que tu. E a verdade é que ela entrega-nos melhores resultados de forma até muito mais baratos, poupar imenso dinheiro em equipa, porque a verdade é que o dinheiro que tu estás a gastar com uma equipa, tu podes perfeitamente investir noutra coisa qualquer, no teu negócio ou na tua vida. E mais do que isso, ao invés de termos aqui 500 ferramentas que estamos a utilizar, temos uma equipa que opera dentro do teu software preferido. Então, se tu utilizas o Gemini, podes criar essa equipa dentro do Gemini. Se tu utilizas o Claude, podes criar essa equipa dentro do Claude. Se tu utilizas o ChatGPT, podes criar essa equipa dentro do ChatGPT. E obviamente não estamos aqui a falar unicamente de ser mais produtiva, estamos a falar de ser muito mais estratégica, porque quando tu tens uma equipa que comunica entre si e que sabe exatamente o que é que são os bastidores do teu negócio, o que é que tu entregas nos bastidores do teu negócio, quais é que são os teus produtos, quais é que são os teus serviços, qual é que é a tua voz, qual é que é o teu cliente ideal, comprador, aquela pessoa que verdadeiramente compra de ti, é óbvio que tu vais ser muito mais estratégica, muito mais estratégico do que produtivo. É sim um dos objetivos é sermos muito mais produtivos e porque vai acontecer que nós vamos conseguir fazer muito mais em muito menos tempo, mas a ideia é ser mais estratégico. O futuro disto é entregarmos cada vez mais dimensão. E se tu me perguntares, Rita, com esse tempo todo que tu poupas, o que é que tu fazes? Eu dou muito mais dimensão, eu dou muito mais profundidade ao meu conteúdo. Eu trabalho nas áreas de CEO que eu tenho que trabalhar muito mais do que eu trabalhava antigamente, porque há coisas, a grande maioria das coisas está automatizada, então 80% do trabalho
que antigamente era feito de forma manual, pode estar agora feito por uma equipa que está muito mais educada e que está em consonância. São todos membros da mesma orquestra, não são coisas que estão espalhadas. É quase como se antigamente quando tivesse a trazer membros para a tua equipa, tu trazias pessoas diferentes, obviamente, não é? Mas essas pessoas, muitas das vezes, e é muitas das vezes o erro que eu estou sempre a relatar aos meus clientes, quando nós temos os bons mentores são mentores que dominam ecossistemas, não são mentores que dominam uma só peça, porque senão nós temos um puzzle e esse puzzle é composto por peças da Branca de Neve e dos Sete Anões, do Shrek, do Mickey e de uma série de bonecos completamente diferentes, e essas peças são difíceis de encaixar, tá? É difícil gerir uma equipa. Quando tu não geres pessoas, elas gerem-te a ti. E eu já passei por essa experiência e sei exatamente aquilo que é. Então, estamos a falar de membros de uma equipa que todos tocam a mesma música. Então, o som é muito melhor. Palavra de Rita Loução. E por hoje é tudo, já sabes, subscreve o canal para receber mais vídeos como estes, partilha com outros empreendedores e outras empreendedoras que estão a precisar de ouvir isto e que estão a precisar de uma Master Team, eles também. Eu deixo-te um beijinho muito, muito grande, e já sabes, porta-te mal, mas com pinta.